quebrantado. E aí o diabo, uma das coisas que o diabo tenta para tirar a união, foi o que Deus fez lá no caso da Torre de Babel. O que Deus fez lá, pastor? Você lembra? A Bíblia diz que Deus fez o quê? Confundiu o quê? A língua. Para que eles não conseguissem mais o quê? Se entender. Tirou o entendimento. Claro que Deus teve que fazer aquilo naquele caso. Foi Deus, porque o propósito deles era o quê? Certo ou errado? Errado. Deus não queria aquilo. Então Deus teve que agir ali daquela maneira. Acabou o entendimento, fala comigo, acabou a obra. Acabou. Deus não precisou mandar raio, eu até brinquei, né? Deus não precisou fazer tempestade, mandar um terremoto para poder derrubar a torre. Não, Deus só fez que eles não conseguissem mais se entender. Olha como isso é forte. Irmão. Acabou o entendimento, irmão, marido e esposa não estão se entendendo, a obra de Deus ali vai parar. Vai parar. Família não está se entendendo, a obra de Deus vai parar. Meu irmão, se não tiver entendimento, a obra de Deus para. E o trabalho hoje do diabo é tentar copiar Deus. Por quê? Se a gente pega o propósito errado e troca pelo propósito certo, e continuamos unidos, falando a mesma língua, sendo um só povo, o que nós quisermos, porque foi Deus que falou, sim ou não? Nós também vamos o quê? Conseguir. Nós vamos, irmão. Se a família, se o casal, se a igreja fala a mesma língua e é um povo só, o que eles quiserem eles vão conseguir, mas um propósito, o quê? Bom, um propósito correto agora. Então, quando o propósito muda e é correto, a força da união continua sendo a mesma, quem é que vai tentar atrapalhar agora? Não é Deus mais. Agora quem vai tentar atrapalhar é quem? É o diabo. É ele que vai vir confundir a língua. É ele que vai vir fazer com que não se entendam, para que a obra pare, porque agora a obra é boa, o propósito é bom. Nós não queremos construir uma torre até o céu, nós queremos reconstruir nossa vida com Deus, nossa casa, nossa família, construir um altar para o Senhor, diga glória a Deus, na nossa casa. E quem vai tentar parar hoje é o diabo. E eu mostrei isso para você no caso de Neemias. O diabo tentou de tudo, para que eles nem percebessem quando o inimigo já estivesse no meio deles. Mas Neemias vigiou. Mas eu quero continuar esse assunto aqui, mostrando para você as estratégias que o diabo tem para tentar parar a obra de Deus. Então, o diabo quer parar a obra de Deus na sua vida. É isso que eu quero que fique no seu coração hoje. Já vi gente que tinha assim uma obra grande de Deus acontecendo na vida da pessoa e ela não vigiou e deixou a obra o quê? Parar. Meu irmão, nós somos uma obra que Deus está fazendo. Minha vida é uma obra, eu não posso deixar essa obra parar. Meu ministério, seu, é uma obra de Deus. Você não pode deixar essa obra parar. Você não pode. O diabo vai tentar fazer de tudo. Amém? Fala para o irmão do seu lado, não deixa a obra de Deus parar. Olha isso, vamos lá. Neemias capítulo 6, verso 1, quem achou diga amém. E diz assim, ó, e sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha, o quê? Ô irmão, olha pastor, é tão importante não ter brecha na sua vida. O que quer dizer brecha, pastor? Brechas são oportunidades que você dá para o diabo. Tem um versículo pequenininho na Bíblia, é o menor versículo da Bíblia, não sei, por curiosidade, né, para te falar, que diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. É o menor versículo da Bíblia, é um dos mais poderosos. Irmão, o diabo não quer uma porta, ele quer uma brecha. Bastou uma brecha, ele entra. Então vigia, e você vai ver isso aqui nítido, aqui nessa mensagem de hoje. O diabo procura brechas, e na vida de Neemias já não tinha mais brecha. Diga glória a Deus. Irmão, procura ver, procura se esforçar para tirando as brechas. Vai tirando, você está percebendo, estou dando uma brecha aqui, eu estou dando uma brecha ali, Deus te mostra ou não mostra, sim ou não? Deus fala com a gente, meu irmão, quando a gente está dando brecha, vai tirando, e olha o que ele vai fazer, e ainda bem, né? Ele fala assim, ó, já não havia brecha o quê? Alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. 2, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o quê? Mal. Olha que coisa, né? Esse mesmo versículo você vê um convite amistoso, mas no mesmo versículo você vê que o homem de Deus já tinha percebido que a intenção era o quê? Era má.
Então, qual é a primeira estratégia do diabo? Você que gosta de marcar e de anotar, marca aí. A primeira estratégia do diabo é o convite amigável. E na primeira estratégia, muita gente já cai. Quanta gente está caindo no convite amigável? Eu sempre falo, o diabo não vai vir chifrudo, né? Lá com o seu garfão vermelho, eu sou o capeta, eu vim te destruir. Não. Muitas vezes ele vai vir com um convite muito, mas muito amigável. Por isso que a maioria já na primeira estratégia ele já consegue derrubar. É o convite amigável no Facebook, é o convite amigável na internet, lá nas redes sociais, lá no Zap Zap, né? É o convite amigável. Tá tudo bem com você? Quanto tempo e tal? Vou falar para você aqui que é casada, a senhora, o senhor. Eu sou meio radical, às vezes tem pessoas que não concordam, mas eu vou ficar com a palavra. Amém, Jesus? Eu sempre fico com a palavra. Não existe amizade colorida entre homem e mulher. Me desculpe você que é casada, a senhora que é casada, a senhora não tem que ter amizade colorida com um homem que não seja o seu marido. Amizade colorida. Oi, amiga. Oi, amigo. Bom dia. Ai, como você está linda hoje. Como você está lindo hoje. Me perdoe. Minha amiga é minha esposa. Amém, Jesus? Vigie. Vigie. Por quê? Não, pastor, não tem nada a ver. Meu irmão, se não tem nada a ver, já levou tanta gente para a destruição. Eu já ouvi tanta gente antes de uma queda feia, falando exatamente isso. Não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Logo depois, mas veio uma destruição que a pessoa nunca mais levantou. Por quê? Porque ela ficou, ao invés de ficar na palavra, ela ficou no não tem nada a ver. Aceitou o convite amigável. Cuidado. Eu digo, o diabo não vai vir chifrudo, de capa e tudo mais. Ele vai vir muitas vezes no convite amigável. Vamos lá, é só uma festinha. Não tem nada? Não tem nada a ver. Vamos lá, é só uma cervejinha, não tem nada a ver. Não, vamos lá, a gente, tá todo mundo lá, todo mundo faz, não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver, já destruiu muita gente, meu. Mas muita gente. Então, qual é a primeira estratégia do diabo? Um convite o quê? Amigável. Você tem que conseguir enxergar. Eu falava sexta-feira que o povo de Deus tem que ter olhos e ouvidos abertos no mundo espiritual. Quem estava sexta-feira aqui, lembra da palavra? Você tem que conseguir enxergar no mundo espiritual. O Neemias viu claramente. Olha que coisa. Por isso você tem que estar na presença de Deus. E Sambalate, Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam-me o quê? Eu já passei por cada coisa que eu não sei nem se eu conto para você. Quanto você tem que vigiar? O quanto, meu irmão? O quanto? Não sei se eu falo, se eu não falo. Deixa para lá. Quando a gente fica na dúvida, é melhor não falar. Amém? Mas eu vou falar para você assim, a título de conhecimento. Eu sei o quanto você tem que vigiar. Estou falando para você falar, não. Se eu estou aqui de pé até hoje, é porque, vigiei muito. A coisa não é brincadeira, irmão. E muitos convites não são amigáveis, e amigáveis até demais. Fica ligado. Fala para o irmão do seu lado, fica ligado. Quer ver? Rapidinho, segura aí que nós vamos voltar em Neemias capítulo 6. Vamos lá para Provérbios 27, 5. Rapidinho, põe lá para mim. Não tem jeito, o Neemias sabia que não era. Primeiro, pastor, como é que eu sei? Para não ficar ali com minhoca na cabeça. O que eu quero dizer com minhoca na cabeça? Aí, desconfiando de todo mundo, né? A pessoa te chama às vezes, né, de uma maneira simples e honesta e correta. Não, porque tem que vigiar. Não estou dizendo para você ficar um doido aí que não vai na casa de ninguém, que não fala com ninguém. Não é isso. Você tem que ter um equilíbrio. Mas tem alguns sinais que você consegue perceber. Quais são, pastor? Olha lá. Melhor é a repreensão aberta do que o amor o quê? Como é difícil as pessoas entenderem isso aqui hoje. Mas como é difícil. As pessoas parecem que esqueceram da palavra e não aceitam isso aqui. Eu prefiro, diante do Espírito Santo, às vezes na igreja, sou obreiro já há bastante tempo, quantas vezes eu tive uma repreensão aberta? O que é repreensão aberta? Na frente de todo mundo. Quantas vezes? Já tive repreensão aberta. Mas eu lembro da palavra. É melhor a repreensão aberta do que o amor o quê? Encoberto. É melhor, irmão. Como é que você consegue perceber? Prefira quem te repreende. Por que eu tenho que preferir quem me repreende? Olha lá o versículo seguinte, ele fala assim, fiéis são as feridas feitas por quem?
pelo que ama. Diga glória a Deus. Mas os beijos do que aborrece são o quê? É melhor as feridas do que ama do que os beijos daquele que é falso, que aborrece. Diga glória a Deus. Porque muitas vezes quem ama vai te ferir por amor. Porque quem não te ama não está nem aí para você. Você vai se dar mal mesmo, você vai se matar aí, mas está tudo certo. Não, quem ama fala, não, você não vai fazer isso. Não aceito que você entre por esse caminho, porque eu amo você em Cristo e eu não quero ver você se perder. Acorda, abre os olhos. Amém, Jesus? Então, cuidado com os beijos os beijos do que aborrece, porque são enganosos. Não é porque é beijo, está entendendo aqui, sim ou não? Não é porque é beijo que mostra amor, não é porque é ferida que está mostrando ódio. Deu para entender o que a Bíblia quer dizer aqui, sim ou não? Não é porque é beijo que está mostrando amor, e não é porque é ferida que está mostrando ódio. Muitas vezes é o contrário. É a ferida que está mostrando o amor, e o beijo, meu irmão, é que está te enganando. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui é muito forte. Vigia. Pastor, como é que eu sei se eu tenho que aceitar o convite ou não? Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios 15:33, rapidinho. Vai marcando isso aqui, que essa palavra de hoje está tremenda. Olha só, 1 Coríntios 15:33. Vamos voltar lá em Neemias, tá? O que diz ali? Foi? 15:33. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. Por que começa esse versículo falando não vos enganeis? Porque tem coisa que engana feio. As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Você tem que ver o que a pessoa fala, irmão, para você andar com ela. Tem gente que não dá para você andar junto. O Neemias percebeu. Não, vamos congregar conosco, a gente vai fazer um negócio, como se fosse na linguagem de hoje dos jovens aí, né? Cola aqui, é assim, né? Eu já estou até desatualizado. Cola com nós. Cola aqui com nós. E o Neemias falou, cola nada. Não tem cola. Não dá para eu ficar no meio de gente com esse tipo de conversa. Está entendendo, sim ou não? Não dá. E às vezes é um convite amigável. Estou dizendo para você ter equilíbrio, não estou dizendo para você ignorar, por isso que eu não gosto, não vou, pastor, não aceito. Não, calma. Mas você vai perceber. E Deus vai te incomodar, você vai falar, não está certo. Você está deixando a grande obra para poder se unir com gente que está atrasando você. Aqui que eu quero que você entenda, olha só, se Neemias para e aceita aquele convite amigável, a obra que Deus está fazendo na vida dele é atrasada. E eu vou dizer com todas as letras agora, tem gente que o diabo coloca na sua vida para atrasar a sua vida. Foi bem claro o que eu falei? Falei com todas as palavras. Tem gente que o diabo coloca na sua vida um convite amigável, diga-se de passagem, que é para atrasar a sua vida. Cuidado. Muda para mim, não é só conversa não, acho que a linguagem de hoje, põe na linguagem de hoje, vai falar de companhia, se eu não me engano. Lá, perfeito. Não se engane, as más o quê? Companhias, estragam o quê? Eu não vou mudar a Bíblia não, estraga a obra de Deus. Não estou mudando a Bíblia, é a mesma coisa. Está estragando a obra que Deus está fazendo na sua vida, então cuidado. Quem entendeu, diga amém. Volta para Neemias capítulo 6 de novo. Versículo 2 aí. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemos, quer dizer, se junta aqui com a gente, vamos nos juntar, congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer o quê? Ele percebeu, irmão, você tem que enxergar, quando um convite amigável vai atrasar a obra de Deus na sua vida, você tem que enxergar, quando uma conversa amigável vai atrasar a obra de Deus na sua vida, vai atrasar seu casamento, vai atrasar sua família. Cuidado, meu irmão. Acorda para isso. Tem muita gente perdendo aí a obra que Deus está fazendo, atrasando a obra de Deus, porque não está enxergando que naquele convite amigável tem ali uma estratégia do diabo para atrasar a obra de Deus na sua vida. Cai fora. Não entra nessa não. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, não se envolva, fica firme na grande obra que Deus está fazendo na sua vida, diga glória a Deus.
vai aparecer convites amigáveis. Se você não estiver ligado com Deus, você não vai perceber que estavam intentando ali, por trás daquele convite, intentavam fazer-me o quê? O mal. Mas quando você está na presença de Deus, você percebe, você fala, não vou me juntar com eles, não vou aceitar esse convite, porque por trás disso tem uma armadilha. Amém? Continua, 3. Envie-lhes mensageiro a dizer-lhes: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei o quê? Descer. A obra de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Ela tem que ser a justificativa para você rejeitar qualquer convite. Olha, eu até vou, mas Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. Vai ter que parar? Não, mas você para só um pouquinho. Não, então esquece. Não para. Não vou não. Porque eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E olha a pergunta que ele faz por convite, né? Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que eu vou parar uma coisa que está dando tão certo na minha vida? Por quê? Por que eu vou deixar o meu casamento para ir viver uma aventura? Um exemplo, você que é casado. Para que eu cessaria essa obra? Não, aí vem uns doidos me falar umas coisas. Não, pastor, porque ela é o amor da minha vida. Quando a gente se conheceu, era para mim ter casado com ela, não é para ter casado com ele. Agora eu vou fazer certo. Agora que você vai fazer errado. Agora. Acabou, meu irmão. A grande obra já está sendo feita. O dia que você disse sim diante de Deus e diante do homem, que fosse ali um sacerdote, um juiz de paz ou até o pastor, ali já começou a grande obra. Para que você vai parar essa grande obra para ir se juntar com gente que só quer te atrasar? Quem está entendendo, diga amém. Não entra por esse caminho, não. Ele faz uma pergunta, e a pergunta que você tem que fazer: por que cessaria esta obra enquanto deixasse e fosse ter convosco? Peraí, se esse negócio vai parar, vai atrasar, vai parar a obra que Deus está fazendo na minha vida, por que eu vou? Não vou, diga glória a Deus. Não, eu só vou aceitar convite que não venha parar a obra que Deus já está fazendo na minha vida. Porque do contrário eu não vou, não aceito. Amém? Continua, nós vamos ver agora a segunda estratégia. Aliás, continua no 4, ainda continua aqui. Da mesma maneira, enviaram a mim, quantas vezes? 4 vezes. E da mesma maneira o quê? Lhe respondi. Irmão, o diabo vai insistir. Não pensa você que vai ser uma vez só, não. Não pensa que vai ser um convite, se você rejeitou, ele já se deu por convencido. Não, ele vai insistir, mas vamos, não tem nada a ver. É o tal do amigo que te chama para balada, é o tal do amigo que te chama lá para festinha, para cervejinha, e para isso e para aquilo. Ele vai insistir, ele vai. É a amiga de trabalho, vamos tomar um café comigo? Vai insistir. Irmão, seja firme, diga glória a Deus. Não aceite. É o demônio te fazendo querer voltar para aquela coisa que não tem nada a ver. Cuidado com isso aí. Ele vai insistir. Só que você também tem que ser firme. Olha lá. Ó. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira o quê? Me respondi. Fala para o irmão do seu lado. Não muda a sua resposta. Que o diabo faz assim. Ó, vem cá, Leonardo. Primeira vez que ele vem, ele fazer o convite. Fala assim, convite amigável. Com aquela carinha assim de amigo. Fala, vamos. Aí eu falo assim, não, rapaz, está amarrado em nome de Jesus, sou de Deus, o negócio, você está me chamando para um negócio desse. Aí ele vem de novo, fala, vamos. Aí eu falo assim, não. Já não diminuiu minha intensidade? Aí ele vem a terceira vez, fala de novo. Eu falo assim, não. É assim, eu até queria, mas não posso. Aí a 4ª vez. Mas é só uma vez só, não tem problema não. Você dá risada? Mas você viu o próprio demônio aqui agora. Não é que o irmão é demônio, está representando. Mas não é assim? A pessoa começa firme, que está amarrado o Satanás, em nome de Jesus e não sei o quê. Aí vem o segundo convite. Aí ele já não é, o não já não é tão forte, né? O não já não é tão forte. Aí no terceiro já ele fica assim, eu até queria, mas não posso, porque eu sou crente, eu vou na igreja. Aí no terceiro fala, mas uma vez só, não tem problema não. 4ª vez já foi. Então, você vê, olha a firmeza. O que é uma pessoa firme? Da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, só que da mesma maneira o quê? Eu respondi. A resposta não muda, diga glória a Deus. É não e o quê? Não lembra que Jesus disse, seja o vosso falar, se é sim, sim, se é não, o quê?
Não, fosse 4, 8, 16 ou 32. Seria sempre o quê? Não. A mesma intensidade. Diga glória a Deus. Olha como Jesus nos ensina. A gente precisa aprender isso, amém? Continua, versículo 5. Aí vem a segunda estratégia agora. Fala assim comigo, difamação. Então, se o diabo tenta um convite amigável, você não aceita, ele vai começar agora a tentar difamar você. Presta atenção que isso aqui é forte. E da mesma maneira enviaram, 5, né? Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço. Agora não foi mais com convite amigável. Você vai perceber, com uma carta aberta na sua mão. Agora o 6, na qual estava escrito, entre a gente se ouviu. Fala assim comigo, corre um boato. É a mesma coisa, entendeu? Está todo mundo falando, entendeu? Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais o quê? Tá correndo, tá todo mundo falando aí, e o Gesem confirmou, está entendendo, sim ou não? Que vocês estão querendo se revoltar, que essa reconstrução aí não é coisa boa, não. Vocês estão querendo fazer uma revolta contra o rei da Babilônia. O que mais? Pelo que edificais o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. Segundo o que estão falando aí, Neemias, sua intenção, você não é tão bonzinho, não. Você está reconstruindo os muros aí, mas todo mundo já sabe, você está querendo fazer uma revolta e se tornar rei aí. Já está todo mundo sabendo, viu? O que é isso? Fala calúnia, difamação. Isso mexe com a gente, irmão. Isso mexe com o ser humano. Não é ruim quando falam uma coisa de você que não é verdade, sim ou não? E vão falar. Se prepara, estou te avisando. Não é se vão falar. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, vão falar. Você está preparado? Que vão falar. Pastor, de mim sim, da vossa pessoa. Coisa que não é verdade? Sim, coisa que não é verdade. Vão falar de você. Olha só, e o versículo seguinte fala assim, 7, e que pusestes profetas para pregarem de ti. Está todo mundo sabendo que você levantou aí profeta, até colocou para falar de você em Jerusalém, dizendo, esse é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Você sabe o que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, Neemias, está todo mundo sabendo que na verdade sua intenção aí é outra, você está querendo na verdade é fazer uma revolta, todo mundo está sabendo que você está querendo ser rei, está todo mundo falando aí que você já levantou profetas para dizer que você é rei aí, e o negócio é o seguinte, o rei lá, que era o rei da Babilônia, lembra o rei que tinha ajudado ele, o rei que tinha dado para ele material e tudo, eles estavam querendo fazer a caveira, como se diz hoje, de Neemias para quem? Para o rei da Babilônia. Irmão, não tenha medo. Aqui você vai aprender uma lição preciosa. Volta para o versículo 6, põe para mim na linguagem de hoje. Aliás, linguagem de hoje não. A Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, é uma linguagem de estudo. Olha como isso é claro. Versículo 5, né? É o 5? Isso. Olha lá que eu falei, que dizia, há um boato entre as nações vizinhas. Eu não sei porque esse negócio de vizinha aparece aqui com boato. Tem nada a ver, né? Só coincidência. Apareceu lá um boato, as nações vizinhas, e Gesem confirma, sempre tem um abençoado que não sabe, que não viu, que não estava lá, mas fala que é o quê? Verdade. Não, é verdade. Isso aqui, a palavra é tremenda ou não é? A palavra é maravilhosa, né? E o Gesem confirma que você e os judeus planejam se rebelar. Por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o quê? Demônio maldito, não é? De acordo com esses relatos aí, você está querendo ser rei, você está querendo tomar o lugar do outro, você está querendo isso. Olha o versículo 7 agora. Corre a notícia, misericórdia, é igual hoje ou não é? Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamar a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá.
pode ter certeza, olha o fofoqueiro agora, que essa informação chegará ao conhecimento de quem? Do rei. E eu sugiro, portanto, que você venha conversar comigo. Misericórdia. É o capeta ou não é aqui? Negócio seguinte, está todo mundo sabendo, e isso aí vai chegar no ouvido do homem lá. Negócio seguinte, ou você conversa comigo, ou a coisa vai ficar feia para você. Meu irmão, não ceda. Vou te falar uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração quando eu estava meditando isso aqui hoje. Isso aqui é muito forte, presta bem atenção. Você não tem que perder tempo tirando satisfação, nem explicando o que é mentira. Quem crê nisso, diga amém. Não, pastor, porque eu vou lá falar, porque isso tudo é mentira, porque eu vou lá tirar satisfação. Não faz isso. Porque é uma maneira de você parar o quê? O que nós estamos falando? A obra. Irmão, isso é coisa de quem não amadureceu ainda. Parar a obra para ir tirar satisfação. Não perca o seu tempo com isso. Não perca. É verdade? Não, não é, pastor, é tudo mentira, então deixa. Ora a quem? A Deus. Você vai ver que foi o que Neemias fez. Pede para Deus, Deus fortalece as minhas mãos, porque isso mexe com a gente. Eu não estou pregando para você aqui como hipócrita não, como é difícil quando falam coisas que você não fez, quando falam de coisa que não é verdade. É difícil ou não é? Eu falo para você com experiência própria. Você quer ir lá, você quer tirar a satisfação, você quer mesmo se levantar e falar, não vou, eu vou limpar a minha honra. A gente quer limpar o nosso nome, mas você tem que aprender uma coisa, que se você é justo, quem te justifica é Deus, meu irmão. Você tem um Deus que zela por você. Você tem que aprender isso. Se você fizer justiça a você mesmo, você esquece, Deus não vai fazer. Agora, se você aguentar firme aí, que eu sei que é difícil, aguentar firme e falar, Deus, não vou falar nada. E orar, irmão, Deus é quem vai resolver o problema. Diga glória a Deus. Lembra, segura aí rapidinho para mim, Neemias. Vamos lá rapidinho para Romanos 8:33. Esse versículo aqui, eu amo esse versículo. Romanos 8:33 e o versículo 34. Grava esse versículo, grifa ele. Toda vez que você pensar assim, em se justificar, em querer mostrar para as pessoas, ou querer provar para as pessoas que você não é aquilo, você não tem que ficar tentando provar nada para ninguém. Lembra desse versículo aqui, ó. Lembra dessa palavra. Marca ela, grifa, põe a data de hoje aí, você nunca mais esquecer. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Uma pergunta. Olha só, essa parte aqui eu gosto mais. É Deus quem os justifica. Quem crê dá um glória a Deus bem forte aí. Acabou, meu irmão. Não é eu que vou me justificar para quem está falando de mim, coisa que não é verdade. Quem vai me justificar é quem? É Deus. Fala isso para esse irmão do seu lado. Fala, Deus é quem vai te justificar. Pastor, estão falando de mim lá na empresa, estão falando de mim lá dentro da minha própria família, estão falando de mim entre as nações vizinhas, né? Irmão, fica tranquilo. Não, pastor, porque eu tenho que ir lá, eu tenho que tirar satisfação. Como é que pode falar isso de mim? Como é que pode isso, aquilo? Faz não, irmão, não faz. Ser escolhido de Deus, Deus me escolheu, pastor, eu creio. Então acabou, quem vai te justificar é quem? É Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Que palavra, meu irmão. Põe isso no teu coração, marca ela para você não esquecer nunca mais. Porque vão falar. Porque o intuito final de tudo isso é parar o quê? A obra. Eu vou parar, perder meu tempo para ir me justificar. Olha, imagina aqui que eu como pastor, estão falando mal de mim, e eu deixo de pregar a palavra e começo aqui a querer me defender. Eu amo missionário por causa disso. Você já viu missionário se defender na televisão? Já viu? Nunca. Nada contra quem acha que tem que se defender, amém, mas eu creio na palavra, eu vejo o exemplo desse homem de Deus. E olha que falam, hein? Falam, coisa que é mentira, que você nunca ouviu falar nada do missionário, vão levantar, isso é óbvio. Jesus falou que isso ia acontecer, mas eu nunca vi um missionário se justificando na televisão. Nunca vi. Ele querendo combater, porque estão falando de mim isso, estão falando isso de mim, estão falando aquilo de mim, porque eu vou falar para vocês quem eu sou, vocês vão ver que eu estou aqui para tirar a satisfação. Quem falou de mim, nunca vi um missionário fazer isso. Porque eu teria que deixar de pregar a palavra, e aqui já é um tempo tão precioso o seu tempo, para eu ficar me justificando, e o missionário teria que deixar de pregar a palavra na televisão, que é um tempo caríssimo,
que você ajuda a gente a pagar lá, para poder falar outra coisa que não fosse o quê? A palavra. E tudo que vai parar a obra, irmão, não vale a pena. Não vale. Não para a obra para poder se justificar, não para a obra para poder ir falar, como eu coloquei aqui, para você se defender. Estão te defamando? Estão, pastor. Então essa palavra é para você. Você tem que fazer o quê? O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Versículo, volta lá para Neemias 6. Neemias 6, versículo 8. Porém eu enviei a dizer-lhe, tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, da tua cabeça, o quê? O inventas. Uma pessoa está inventando, ela criou coisa da cabeça dela, deixa ela com Deus. Só põe para mim rapidinho ali na tela, o Leonardo. Se você quiser, você pode anotar aí, Êxodo 23, 1. Êxodo 23, 1. Eu estava vendo, né, esse pessoal aí querendo fazer tal negócio da fake news, né, PL da fake news e não sei o quê. Isso é tudo fachada para tentar coisa maior, né? Para tentar impedir a gente de falar. E não é eles que vão fazer isso. A gente tem que entender que quem justifica é quem? É Deus. Eu já tenho a lei já de difamação e tudo e tal. Não precisa não. Vamos fazer, pastor, a PL da fake news lá na minha casa. Vou fazer a PL da fake news lá no meu serviço. Que lá, pastor, estão falando mal de mim. Não adianta, deixa Deus te justificar. Olha lá, ó. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com ímpio para serem falsos testemunhos. Põe na linguagem de hoje, fazendo favor, abençoado. Linguagem de hoje. Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Versículo 2. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria ou a torcer o quê? A justiça. Não faz isso. Consequência séria. Quem falou isso aqui foi o próprio Deus. Volta aqui, o que eu faço então? Você não tem que brigar, tirar satisfação. Você vai fazer o que Neemias fez. Volta no versículo 8. Porém eu enviei a dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas. 9. Porque todos eles nos procuravam o quê? Atemorizar. Era para pôr medo, né? Dizendo, as suas mãos largarão a obra. Olha de novo, qual era a intenção? Largar a obra. Sempre essa, né? Dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Olha o que ele faz agora. Agora, pois, ó Deus, faz o quê? Esforça as minhas mãos. Diga a glória a Deus. Quando estiver falando mal de você, pede para Deus, Deus, fortalece as minhas mãos. Mas estão falando mal de você. Deixa falar, Deus, fortalece as minhas mãos. Pronto. E continua a obra. Amém, Jesus? Ore assim. Põe na Bíblia, na versão NVT, para mim. Você vê que ele faz uma oração, né? Ele fala assim, estavam apenas tentando nos intimidar, imaginavam que iríamos interromper a obra, mas o Neemias não parava, irmão. O Neemias é um exemplo muito grande para nós. Assim, continuei o trabalho, olha só, com determinação ainda o quê? Maior. Não vou parar. Ora a Deus, fala, Deus, me dá força para continuar. Mas pastor, estão falando isso, estão falando aquilo, estão falando aquilo outro, estão fazendo a minha caveira lá para o patrão, estão fazendo a minha caveira para o fulano, para o ciclano. Fala, Deus, me dá mais força ainda. Fortalece as minhas mãos, eu não vou parar, diga glória a Deus. Vamos continuar, vamos entrar na terceira estratégia do diabo. Qual era a primeira, lembra? Convite amigável. A segunda, difamação. Calúnia, vão fazer. E a terceira, pastor? A terceira começa aqui no versículo 10. Eu vou ler rapidinho e já explico para você. Entretanto, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías e filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. 11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? Diga glória a Deus. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. 12. E conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate, o quê? Subornaram, pagaram, né? 13, para isso subornaram,
para me atemorizar e para que eu assim fizesse e o quê? Pecasse. Olha para o pastor, terceira e última estratégia que eu explico para você hoje, é te fazer pecar. O diabo quer fazer você pecar. O cristão que peca, ele perde a autoridade. E a obra o quê? Para. Ele não consegue continuar a obra. Pode ver, a pessoa que cai no pecado, ela não consegue continuar a obra de Deus. Ele quer fazer você pecar. E a estratégia que foi usada aqui é que você tem que prestar muita atenção. Porque não foi um chamado para adultério, para prostituição ou nada desse tipo. Foi uma profecia falsa. Você reparou isso aqui? Foi uma profecia falsa. Ele vai visitar um homem, esse tal de Semaías, que ele foi visitá-lo, não podia sair de casa. E o Semaías fala assim: olha, vão vir matar você essa noite, como se fosse uma profecia de Deus. Cuidado com esse negócio aí. Cuidado. Não estou falando que não existam profetas de Deus. Mas cuidado com esse negócio. Eis que Deus manda te dizer que vão vir matar você. Cuidado. Cuidado. Falou isso para ele. Vamos correr para a casa de Deus e a gente se tranca lá. Parece até uma coisa boa, né? Ir para a casa de Deus, sim ou não? Vamos correr para a casa de Deus, a gente se tranca lá e a gente fica lá protegido, porque vão querer te matar essa noite. Na hora, o meu Neemias estava muito ligado com Deus, nessa hora. Ele percebeu, ele falou assim: não é de Deus não. Essa profecia não é de Deus. Cuidado, viu, irmão, porque às vezes a profecia, ela vai parecer de Deus. Lembra do profeta velho? A Bíblia fala de um homem que foi mandado por Deus para profetizar contra o altar de Jeroboão. E ele chega lá e profetiza. E a ordem de Deus para ele é assim: olha, você vá, volte pelo mesmo caminho, não coma pão, não beba água, não fale com ninguém. Ele vai, faz a obra que Deus mandou e volta como Deus tinha ordenado. E no meio do caminho surge um tal de um profeta aí que não sei de onde, e chega para ele e fala assim: encontra ele debaixo de uma árvore, parado, que você não pode parar, porque coisa ruim te alcança. Ele estava parado lá. Aí chega lá e fala assim: você que é o profeta que veio lá de Judá, se eu não me engano? Sou eu mesmo. Então eu também sou profeta igual você. Eu tenho lá isso é coisa minha, né? Meus cuidados com quem gosta de chegar dando carteirada. Chega assim, desse jeito assim: varão, homem de Deus, servo do Senhor, porque eu também sou servo do Senhor como tu. Eu já fico meio assim, com o pé atrás. Eu também sou profeta, também sou de Deus, e isso e aquilo. Geralmente o homem de Deus é humilde, ou não é? Você nem percebe, você vai ver pelos frutos. Eu fico meio assim com esse negócio de carteirada. Já chega, que eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro, eu já penso comigo, não sei não. Porque quem gosta de falar muito, na verdade, não é. Quem não gosta muito de falar. Aprenda isso. Aí ele chegou: também sou profeta como tu, e um anjo de Deus me apareceu e falou para que você volte comigo, coma pão, beba água e tal, porque um anjo de Deus falou para mim. E ele aceitou. Qual foi o fim dele? Foi comido por um leão. Foi comido por um leão. Então cuidado, pode ser um anjo. Sabe que a Bíblia representa o pastor da igreja como um anjo? Meu irmão, quem tinha falado era o próprio Deus. Espera aí, Deus tinha falado com o profeta, aí vem outro profeta falando que o anjo falou. Eu fico com o que Deus falou ou com o tal do anjo falou? Deus, irmão, pode ser até o pastor, estou falando diante do Espírito Santo. Você tem que ver aqui, na Bíblia. Você confirma aqui. Confirma aqui, amém, Jesus? Pode ser pastor, pode ser o que for. Estou te dando essa, vamos dizer assim, essa liberdade espiritual, porque o povo de Deus tem que ser liberto espiritualmente para consultar direto a palavra, não é ficar só com o que o pastor está falando, não. O povo maduro, o povo de Deus maduro, ele tem essa liberdade direto com a palavra. E o pastor se coloca à prova, irmão. Se eu não estiver falando algo que realmente é verdadeiro, você consulta aqui e você vê. Amém, Jesus? Você tem que ter essa liberdade. O Neemias na hora percebeu. Falou: não, alguma coisa aí não está certa não. E o Neemias começa a pensar, ele fala assim: entendi. Está querendo me fazer o quê? Pecar. Por quê, pastor? Mas por que o Neemias ia entrar? Porque naquela época, o Neemias não era sacerdote, só podia entrar no templo quem era o quê? Sacerdote.
Por mais que ele fosse um homem de autoridade, o demônio estava querendo confundir ele para fazer igual fez o rei Uzias. Ele era autoridade, mas não era sacerdote. Tem coisa que não é para você. O rei Uzias, a Bíblia fala a respeito dele, que ele quis entrar no templo e oferecer sacrifício. Quem já viu essa passagem na Bíblia? Ele era rei, mas não era o quê? Sacerdote. Irmão, pode ser quem for. Eu tenho que respeitar a palavra. O Neemias tinha esse respeito. O que o demônio está querendo fazer? Que Neemias se exaltasse tanto ao ponto de querer entrar no templo, num lugar que não era para ele, e com isso ele pecasse, pecou, caiu, acabou. Pecou, perde a autoridade. Você vê? Olha o que ele vai falar aqui. Volta aqui no versículo 12. Versículo 12. Põe para mim na Bíblia NVT, que é essa tradução que nós estamos usando hoje de estudo. Ele fala assim, percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalat e Tobias para anunciar essa o quê? Essa profecia contra mim. Você tem que começar a ter, meu irmão, esse discernimento espiritual. Para saber quando a profecia é uma coisa de Deus ou quando não é. Porque ela tem que ser confirmada pelo quê? Pela palavra. Tem gente, irmão, que precisa crescer. Fica atrás disso aí. Diz que fulano profetiza. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar de mim. Tem o outro lá que profetiza aí. Vamos lá. O outro revela nome, CPF, carteira de identidade do SUS. Vamos lá. Vamos lá ver o que ele vai revelar. Só que ninguém vem aqui, na palavra, para qual é a revelação que Deus tem para dar. Quem está entendendo, diga amém. Não estou dizendo que não haja profeta, já tive experiências com Deus nesse tipo, eu creio, amém? Mas tudo, meu irmão, tem que ser confirmado, você tem que estar ligado com Deus. Ele percebeu na hora, ele falou assim, essa profecia não é de Deus não. Olha lá, versículo 12, percebi que que Deus não tinha falado com Semaías coisa nenhuma, mas que ele havia sido contratado por Sambalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Então tem coisa que tem, às vezes, interesse por trás. Irmão, você consegue perceber? Cuidado. Gente que quer te levar para a igreja por interesse. Esse dia eu estava falando para um abençoado, que eu não vou falar aqui quem que é. Ele chegou para mim e falou, pastor fulano falou para mim, vem para cá. Rapaz, senão a gente precisava tanto de uma pessoa igual você aqui. Eu falei, cuidado, irmão. Às vezes não é Deus que está mandando, é o interesse. Eu já passei por isso. Estava falando, acho que foi ontem com um irmão em Cristo, de um pastor uma vez que saiu do ministério, levantou o ministério dele lá por conta dele. Um dia ele me encontrou na rua, a gente era amigo. Vem cá, cumprimentei por educação, que eu sempre vou cumprimentar, Deus abençoe e tal. Não, vem cá que eu preciso falar com você. Rapaz, eu preciso de um camarada igual você lá na igreja. Assim, olha, para trabalhar com jovens, tal, e começou a querer me ludibriar, porque vai ter um show de não sei o que você vai abrir o show, e você vai isso, e vai aquilo, rapaz, e isso, e não sei o que e tal. Foi para, ô meu amigo, você está fazendo a obra lá? Tô. Eu falei, eu também estou fazendo aqui, do mesmo jeito. É obra, é obra. Só sai daqui o dia que Jesus voltar, eu falar no meu coração. Acabou. Irmão, ainda bem. Teve que, enfim, não vou falar o resto não. Acabou. Você está entendendo? Fica ligado com Deus. Fica ligado com Deus. Olha lá, versículo seguinte, 13. Eles esperavam me intimidar e me fazer o quê? Pecar. O medo faz você pecar. Você viu que foi a estratégia do medo que ele usou? Vão vir te matar. E a pessoa com medo, irmão, toma atitude errada e peca. E erra. E pecar é errar o alvo, né? Então cuidado com esse negócio. Porque se o diabo não conseguir com um convite amigável, ele vai tentar te defamando, fazendo a sua caveira. Se não conseguir, se você não parar a obra, né? Ele vai tentar então fazer você pecar. E aí você tem que vigiar, Deus, não deixa eu pecar. Como é que não peca, pastor? Lembra do salmista? Ele diz assim no Salmo 119, escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar. Porque se a palavra está aqui, pode vir profecia falsa, pode vir gente com interesse, pode vir o que for para me fazer pecar, mas eu não vou cair no pecado. Diga glória a Deus. E não conseguiu, irmão. Esconde a palavra no teu coração. Esconde que você não vai pecar. É o antídoto contra o pecado, é a palavra no coração. Diga glória a Deus. Se eu escondo a palavra no meu coração, eu não vou pecar contra Deus, e a obra vai ser concluída. Vamos terminar por causa do horário. Ele diz assim, versículo
13, né? Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse o quê? E pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim do quê? De me infamarem, e assim me vituperar, ou seja, me envergonhar. O diabo quer ter munição contra você. E quem está vivendo no pecado está dando munição para o diabo. Comecei lá no início falando, fecha as brechas. Fecha, meu irmão, não dá munição para o diabo contra você. Porque ele vai usar isso para tentar fazer parar a obra que Deus está fazendo na sua vida. Se eu percebi, eles queriam algo contra mim. Já que não tinham nada, vão fazer ele pecar. Já que não acha nada, vão fazer ele fazer uma coisa errada, que depois a gente vai ter munição. Nós vamos ter carta na manga para parar essa obra. Mas não pararam, diga glória a Deus. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa, olha só, hein? Da profetisa Noadias e dos profetas que procuraram o quê? Atemorizar. Tinha até gente envolvida na obra de Deus querendo fazer ele parar. E não se assuste se isso acontecer com você também. Você tem que olhar para quem? Para quem? Para Jesus, só para Ele. E aí no versículo final ele termina no 15, acabou-se, pois, aos 25 de Elu, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. 16, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera o quê? A obra. Diga glória a Deus. Deus vai fazer essa obra na sua vida. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém. Glória a Deus.